Paz do Senhor para todos vocês. Nós estamos aqui na nossa segunda edição do nosso podcast Mulheres Posicionadas. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao nosso Pai, que é Ele que nos proporciona esses momentos maravilhosos, né? A causa de nós estarmos aqui hoje é porque Ele permitiu, abriu portas e estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Agradecer aos nossos pastores, pastor Jonathan, pastora Ludmila, que eles nos apoiou nesse projeto abençoado. E vamos que vamos de testemunho edificante, uma palavra abençoada para você. Você que está do outro lado, eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente de uma forma linda contigo. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa linda e maravilhosa, uma pessoa especial, mora nos nossos corações. E desde já eu quero dizer que você é uma pessoa muito especial para todos nós, uma pessoa que a gente aprendeu a amar, uma pessoa que até então a gente só via nas telinhas, mas agora a gente vê pessoalmente, igual o Jó, né? Agora a gente vê pessoalmente, a gente sabe que realmente é uma pessoa humilde, uma pessoa que o Senhor está dando crescimento, e aonde o Senhor dá um crescimento para pessoas que são humildes mesmo, né? E seja muito bem-vinda no nosso podcast. Obrigada! Estou muito feliz por estar participando desse podcast, né? Estou com o coração aqui vibrando de alegria, viu, Jordânia? Por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? Eu espero que Deus fale com você que está nos assistindo nesse momento. Glória a Deus, eu tenho certeza que vai falar. Então fica atento aí do outro lado, vai comentando e vamos que vamos sem perda de tempo, né? Irmã Ruth, hoje a gente vai especular um pouquinho a sua vida, a sua caminhada na presença do Senhor. Sim. Que eu tenho certeza que para você estar hoje, como você está, eu tenho certeza que teve alguns perrengues, algumas lutas, algumas dificuldades, mas você permaneceu, você se posicionou, né? Então conta pra gente, pra todos nós, quem é a irmã Ruth? Então a minha história é um pouquinho longa, né? Mas uma trajetória que o Senhor tem me proporcionado viver momentos de alegria. Glória a Deus. A gente também tem momentos de tristeza, mas em todos eles a gente vê a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, Jordânia, eu sou de Redenção do Pará. Eu não sou de Goiânia, eu estou em Goiânia. Cheguei neste lugar através de uma promessa que o Senhor me fez, ainda na adolescência. Então, eu sou da região do estado do Pará, em Redenção do Pará. Minha família era de lá. Então, eu vim de uma família cristã, de um lar cristã, né? Então, assim, eu vivia no estado do Pará, mas o Senhor, quando eu tinha 15 anos, Ele me fez uma promessa que me tiraria daquele lugar e me levaria para uma cidade distante. Não imaginaria que fosse o Goiás, né? Mas o Senhor, Ele me trouxe para este lugar. Mas estou aqui debaixo de uma promessa de Deus. Os meus pais, eles sempre foram evangélicos. Meu pai era pastor, hoje ele é falecido, mas sempre pastoreou. Eu sou filha de pastor e sempre vivi no lar cristão. Mas depois que meu pai faleceu, né, passou alguns anos depois, eu vim para o estado de Goiás, mas foi com muita dificuldade. Porque você que está me ouvindo, quando Deus faz uma promessa, você pode esperar que quando Deus faz uma promessa, sempre vai vir alguns obstáculos para tentar impedir a promessa que Deus fez na minha vida e na sua vida. Deus faz uma promessa, o inimigo ele sempre arma um laço para te confundir, para você não acreditar que não vai dar certo, que não vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Deus me fez uma promessa, eu saí do estado de Goiás com 18 anos, do estado do Pará com 18 anos para o estado de Goiás. Vim para cá com muitas dificuldades, mas em todo o meu processo eu vi a mão do Senhor cuidando da minha vida, cuidando da minha história, cuidando daquilo que um dia Ele me prometeu para viver. E talvez os nossos ouvintes podem estar passando por essa mesma situação. Tem uma promessa, mas até chegar ao cumprimento dessa promessa, tem muitos embaraços. Muitas coisas que vai te tirar do foco da promessa, mas eu te digo, permaneça para que o Senhor honre a tua vida. Nós precisamos permanecer na promessa do Senhor. É verdade, irmão, é tão interessante porque assim, quantas pessoas se levantam para atrapalhar o seu chamado e o seu ministério? Demais! Se você não estiver posicionado, não perseverar, não falar, não, peraí, eu vou, pronto e acabou. Tem um louvor mesmo que fala assim, eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Exato. Porque muitas vezes nós damos ouvido para as vozes todas ao nosso redor e esquecemos de ouvir aquela voz, aquela única voz
que tipo impulsiona. Isso, Jordânia. E é a voz que nós precisamos dar ouvido. Mas o ser humano, ele tem uma tendência a sempre ouvir outras vozes e não a voz do Espírito Santo. E é tão interessante porque na minha trajetória, eu escolhi ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Não que as outras vozes também você quer dar ouvido, né? Você quer ouvir a voz que está dizendo que você não vai conseguir, que aquela promessa não é verdadeira, essas vozes que você não vai vencer, que você não tem capacidade de chegar aonde Deus está falando que você vai chegar. Então, nós temos essa tendência de ouvir essas vozes, as vozes negativas, a voz do opressor, mas precisamos ser direcionados para ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquela que diz que você vai chegar, que você vai conseguir chegar no objetivo, no propósito de Deus para a tua vida, no chamado de Deus para a tua vida, e é essa voz que você precisa ouvir, a voz de Deus que está dizendo que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém, glória a Deus. E é lindo trabalhar do Senhor, porque às vezes a pessoa fala assim, vou ligar para fulano para alguém falar comigo, eu vou falar, né, pedir uma oração para ver se Deus me responde. E Deus, ele é tão fiel que em um sonho ele fala com você, em um pequeno gesto, um pequeno sinal ele fala. Só que muitas vezes a gente fala, não, peraí, deixa eu né, ver aqui o que é, mas não é, já é Deus falando. Exatamente. É Deus te respondendo as suas perguntas, é te dando um sinal e dizendo, não precisa de ninguém até você para falar com você. Abre a tua Bíblia, dobra o teu joelho, põe a tua boca no pau, porque eu pessoalmente falarei contigo. É exatamente isso. É lindo trabalhar do Senhor. Trabalhar de Deus é lindo e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque a gente quer mesmo que ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Mas o mais lindo é você ouvir a voz de Deus você mesmo. Buscando a palavra, lendo a palavra, ouvindo Deus falar com você. É você não precisa que outros falem, né? É nós mesmos, é nós buscando a palavra do Senhor, lendo, orando. Lá você vai ouvir ele falar. É no secreto que você vai ouvir Deus falar. É lá. E é tão interessante porque quando Deus me fez essa promessa, ainda com 15 anos, porque o meu pai faleceu eu não me lembro muito, mas foi mais ou menos nessa data, entre 14 e 15 anos, eu perdi o meu pai. Nessa época, foi uma época, Jordânia, que eu fiquei revoltada. Porque, pensa, eu com 15 anos, nós somos 9 irmãos. A minha mãe nunca trabalhou fora. Sempre foi do lar. E aí o meu pai sempre pastoreando, sempre, né, cuidando da nossa família, e de repente a gente se vê sem ele. Uma família enorme, uma mãe que não trabalha fora, que cuidava dos filhos. E aí quando a gente se viu naquela situação, eu me revoltei nessa época, aos 15 anos de idade. Eu fiquei um pouco revoltada, por quê? Porque o meu pai era o provedor, era um homem de Deus, ali cuidando, e eu não entendia, porque tem algumas coisas que vai acontecer na nossa caminhada que a gente não vai entender. Você tá lá, você nasceu num lar evangélico, você entende, você compreende, mas às vezes, Jordânia, nós passamos por alguns obstáculos, algumas situações que vai nos fazer duvidar de algumas coisas. E aí eu, na adolescência, você sabe, você que está me assistindo, compreende como é difícil essa fase. E ali, sempre na igreja, conhecendo a palavra, mas comecei a um questionamento com Deus muito grande. Comigo mesma também. Senhor, mas o Senhor disse que cuidaria, tantas promessas que o Senhor fez na nossa família, mas agora o nosso pai, o provedor, né, do nosso lar, agora faleceu. Como vai ser a nossa história? Como vai acontecer? Então, naquele período, eu quis me revoltar com o Senhor. Mas em tudo Deus tem um propósito que você não entende. Quando você está passando por essa situação, quando você está passando por um cenário difícil, você não vai entender. Mas para você entender, você precisa buscar o Senhor. Você precisa ir para o secreto. Você precisa buscar. E a minha família, nessa época, nós ficamos sem entender. Sem entender a promessa, sem entender o cenário que a gente estava vivendo, porque na minha cabeça, naquela época, eu falei, Deus, mas como que o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida sem o meu pai? Tem alguma coisa errada. O Senhor não está vendo que a minha mãe não tem condição de cuidar de 9 filhos? Então, eu comecei aquele questionamento, querer revoltar, até querer sair da igreja. Mas, graças a Deus, eu não saí da presença do Senhor. Todos os processos que eu passei, que nós vamos contar aqui hoje,
passei por dificuldades, por momentos que eu queria me revoltar, queria passar por situações que eu estava passando ali difícil, mas em todo o tempo a gente via Deus cuidando, aí eu pensava, peraí, não, Deus está nesse negócio. Amém, eu não aleluia. posso procurar ir por esse caminho, por aquele caminho. Eu preciso ir por esse, porque por mais que você está ali no embaraço, vivendo uma situação difícil, de crise, de momento de adversidade, isso não quer dizer que Deus não está no cenário. Deus está no cenário comigo, Deus está no cenário com você. Deus, por mais que ele esteja difícil, isso não quer dizer que ele não está no cenário, ele não está com você nesse processo. Ele está com você nesse processo. E Jordânia, e é tão interessante, meu pai faleceu, nós passamos por um momento muito, muito difícil. Mas em todos aqueles momentos difíceis a gente via Deus. Nós víamos a mão de Deus sobre nós. Deus chegou na minha casa e falou para minha mãe passando por uma crise muito difícil, aquela perca, né, aquela dor da perca, aquele cenário difícil, que ela não sabia como que ia viver sem o provedor. Deus mandou alguém na nossa casa e falou assim, Ironeide, você não precisa, porque eu vou prover o calçado, eu vou prover o alimento, eu vou prover tudo. Os teus filhos não vão perecer. Sou eu que vou cuidar de você. Porque eu naquele momento, eu estava pensando assim, era o meu pai que provia. Mas não era o meu pai que provia, Jordânia. Era Deus que provia. Deus é lindo, né? Era Deus que provia. Então, eu, na minha simplicidade daquele momento, na minha cabeça, achava que era o meu pai que provia. Mas não era. Era o nosso pai que provia. Tudo aqui era Deus que provia para nós. E aí ele manda alguém falar que ele ia prover o calçado, ele ia prover o alimento, ele ia prover tudo. O mesmo que provia quando meu pai estava vivo, era o mesmo que ia continuar provendo. Então a gente via a mão do Senhor em cada detalhe. E aí, quando o Senhor, quando a gente começou a ver Deus provendo no meio daquele deserto, porque Deus, ele provê na terra seca. Quando a gente olha e vê, não tem mais jeito, não tem solução. Porque eu achei que para minha família seria o fim. Só que tinha uma promessa sobre a minha casa. Tinha uma promessa sobre a minha família. Jordânia, e eu permaneci ali firme na promessa do Senhor. E aí Deus fala, Rutiele, eu sofri um acidente naquela época. Assim quando meu pai faleceu, passou um tempo, Deus continuou cuidando, continuou provendo, passamos dificuldade, passamos lutas, provas, adversidades, mas sempre vimos a mão do Senhor. E aí passou um tempo, Jordânia, lá tô eu. Sofri um acidente de moto, quase perdi a minha vida no estado do Pará, em Redenção do Pará. Quem me olhava no chão, um carro em alta velocidade passou por cima de mim, Jordânia. E aí, só que antes desse acidente acontecer, Deus tinha me feito uma promessa, que foi essa promessa de me trazer para o estado de Goiás. Só que Deus não disse que seria para o estado de Goiás. Deus disse que me tiraria de Redenção do Pará e queria me levar para um lugar distante. E lá, Deus ia cumprir tudo que Ele tinha me prometido. Glória. Que eu ia cantar, que Deus ia me levar a lugares que eu jamais imaginava, que eu ia pisar em lugares que eu jamais imaginava. Só que, como eu disse no início, quando Deus faz uma promessa, o inimigo ele sempre vem para tentar quebrar a promessa, para te confundir. Você que está me assistindo, pense um pouquinho. Quando Deus faz uma promessa para você, sempre vem o inimigo tentando confundir para você não acreditar naquilo que Deus determinou na tua vida. Aí eu pensei, Deus me fez uma promessa, queria me tirar daqui, queria me levar para uma terra distante, só que agora eu estou num leito de enfermidade, sofri um acidente, um carro em alta velocidade passa por cima de mim. Pensa, eu magrinha, um carro em alta velocidade. Jordânia, as minhas costelas, eu comecei a inchar, começou a quebrar costelas, né? Quebrei costelas. Só que quem me olhava no chão, pensava assim, morreu. Porque agora você imagina, eu caí de uma moto, peitei no cachorro, um carro em alta velocidade, eu tô no chão, ele passa por cima de mim. Meu Deus, é a mão de Deus, minha irmã. É a mão do Senhor. A mão do Senhor. Foi um grande livramento, porque quem me olhava ali no chão, pensava, não tem mais jeito pra irmã Rutiele, não tem mais jeito. Essa aqui morreu. As pessoas ao redor, todo mundo falando, né, que eu estava ouvindo, que eu estava consciente no chão. E o meu subconsciente, eu não falava, porque eu não falava. Mas o meu subconsciente, eu começava a clamar, eu comecei a clamar ali no chão, Senhor, não me deixe morrer. O Senhor fez uma promessa na minha vida e eu quero viver essa promessa. O Senhor me fez uma promessa, Deus. Eu clamava pela minha vida. Eu não queria morrer naquele momento. Então eu comecei a clamar, comecei a orar naquele chão ali. Então eu achei que não tinha mais jeito pra mim. E aí, o inimigo, ele armou para tirar a minha vida naquele momento, porque Deus me fez uma promessa, o inimigo ele já sabia do que Deus ia fazer. Mas logo depois,
eu não morri, eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Para glorificar o nome Glória do Senhor, Amém, né? Para dizer que vale a pena você perseverar, vale a pena você confiar nesse Deus, vale a pena você acreditar na promessa do Senhor. Então, por mais que você está vivendo aquilo que Deus te falou agora, Deus te fez uma promessa, mas você não está vivendo aquilo que Deus te prometeu, eu quero te dizer, creia, porque o cenário que você está vivendo nunca vai ser compatível com a promessa que está sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Passei por esse vale de quase morrer, passei por esse vale de enfermidade, mas logo depois, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus. Logo está eu saindo do estado do Pará para vir para o estado do Goiás. Querido, não é fácil. Para você viver aquilo que Deus te prometeu, não é fácil. Vim, Jordânia, com uma amiga da minha mãe para o estado de Goiás. Ela já morava aqui. E falou, não, irmã Ironeide, vou levar a Rutiele para o estado de Goiás para ela estudar, para ela trabalhar, para ela ter uma vida melhor. Deixa. Minha mãe, eu já era de maior nessa época, 18 anos já, quando eu vim para o estado de Goiás. Eu fiquei de maior no mês de março, no mês de julho eu já vim para cá. Então, assim, foi rápido. Então, vim para o estado de Goiás com a Rosângela, uma amiga da minha mãe, que depois eu vou mandar esse podcast para ela assistir esse testemunho. Então, vim para o estado de Goiás com ela me trouxe. Só que, querido, quando Deus faz uma promessa, o processo é doloroso. Não é tão fácil. Hoje é fácil de se falar, mas viver esse processo é muito difícil. Agora, você imagina uma menina de 18 anos, sair lá dentro da casa dos seus pais, largar o seu conforto, renunciar a, né, tudo isso para vir morar sozinha praticamente, né, com essa família aqui no estado de Goiás. É coragem, né? É só isso. Então, assim, passei por um processo muito difícil, né, que morar longe dos seus pais, com outra família. Então, assim, passei por um processo muito difícil quando eu vim para o estado de Goiás. Mas estava sempre debaixo da promessa. Glória. No lugar da promessa. Só que, quando eu vim para o estado de Goiás, achei que seria mais fácil. Mas não foi, Jordânia. Passei fome no estado de Goiás. Passei situações difíceis. Achei que não iria. Eu já era magra, fiquei mais magra ainda. Então, assim, passei por um processo muito doloroso. Mas em todo o tempo eu vi a mão do Senhor me guardando. E uma das coisas que algumas amigas sempre falam, Ruth, mas quando você veio para o estado de Goiás, sozinha, sem a sua família, você não saiu da presença do Senhor? Não. Jordânia, sempre permaneci no lugar da promessa. E por mais que eu via a promessa longe, distante de ser cumprida, e aos meus olhos, impossível, eu não saí debaixo da promessa. Amém. Passei por dificuldade, passei por momentos difíceis, por situações dolorosas, por fome. Passei fome, inclusive quando eu casei aqui no estado de Goiás, meu esposo me falou, Ruth do céu, passei por momentos difíceis mesmo, momentos de dificuldades. Então, assim, mas em tudo eu não saí da presença do Senhor. Eu permaneci na presença do Senhor. Então, talvez você esteja passando por esse cenário de dificuldade, cenário de muitas lutas, mas eu quero te dizer, permaneça aonde Deus te colocou. Não fuja da promessa, não fuja da palavra que está sobre a tua vida. Se é uma palavra que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, se Deus vai te levar a lugares, você precisa permanecer no lugar para viver a promessa. Porque se você sair do lugar da promessa, você perde ela. Verdade. Então, Jordânia, nós não podemos sair do lugar da promessa. Nós temos que permanecer. Glória a Deus. Porque se a gente sair, a gente perde ela. Tem um ditado, né, que o povo fala por aí, que quem tem promessa não morre. Cuidado! Quem tem promessa não morre se você está no lugar da promessa. Porque se você sair do lugar da promessa, querido, você pode morrer sem ela. Então nós temos que permanecer no lugar da promessa, para vivermos a promessa, para não perdermos ela. Então na minha caminhada, eu tive que estar posicionada no lugar da promessa para viver ela. Por mais que você tenha momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos de adversidades, você precisa permanecer no lugar da promessa para viver ela. Amém, glória a Deus.
Irmã Ruth, o que é lindo é trabalhar do Senhor, porque tudo isso é permissão do Senhor. Sim. É o processo do Senhor, é onde Ele vai te pisar, te amassar, te Sim. humilhar, passar fome e tudo mais pra ver. Eu vou ver até onde a minha filha vai me adorar, Sim. vai perseverar, porque há uma promessa na vida dela. E aonde a gente, eu sempre falo que a gente não vive embaixo da palavra do homem, a gente vive embaixo da palavra de Deus. Isso mesmo. E se o Senhor fez uma promessa na sua vida, na vida de todos nós, na vida de você que está aí do outro lado nos assistindo, sim, posiciona. Porque como ela já falou, não é, o Senhor tem uma promessa, eu vou cruzar minhas pernas, vou cruzar meus braços, vou esperar a promessa bater na minha porta. Você vai morrer. Você vai ficar lá em Ezequiel 37, um vale de ossos seco. Mas se você se posicionar, meu irmão, não tem erro. É vitória, vitória e vitória. E é um processo que a gente chora que ninguém vê, não é? Quantas vezes a gente vai pro secreto e fala, hoje eu não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém, quero só chorar. Não é assim? Sim. Mas Deus, Ele que dá força. E a causa de você estar aqui hoje, essa bênção é porque você não parou, não desistiu e perseverou, porque eu começo assim a imaginar, porque você veio com 18, eu vim com 19. Então nós éramos toda menina, né? Com a cara e a coragem, sem um pai, sem uma mãe presente, tem dia que você chora querendo um colinho, fala a verdade. Sim, quantas vezes, Jordânia, eu pensei em voltar, né? Quantas vezes eu pensei em voltar, quantas vezes minha mãe me ligava e falava, filha, volta, você não precisa passar por isso, vamos sofrer, mas vamos sofrer todo mundo junto aqui, né? É mais fácil quando você tá com a família, né? Então, e aí eu pensava, não, eu preciso lutar pelos meus objetivos. E é tão interessante porque quando eu vim pro estado de Goiás, eu vim debaixo de uma promessa, acreditando naquilo que Deus falou pra mim, só que também eu tinha outra visão. Porque eu pensava, vou estudar, vou trabalhar, não pensava nem em casar. Não, vou estudar, vou trabalhar, vou me formar, vou dar uma vida melhor pra minha mãe. Vim em busca disso também, né? Porque não foi só a promessa que Deus fez. Eu sei que eu saí do estado do Pará e vim pro estado de Goiás, foi uma promessa que Deus me fez e Deus cumpriu muito rápido isso. Quando Deus me tirou de lá, foi um cumprimento daquilo que Ele falou. Então Deus cumpriu. E eu falei, opa, Deus falou, Ele cumpriu, então eu preciso acreditar nessa promessa. Então eu vim acreditando nisso, mas também pensando, vou estudar, vou trabalhar. Só que o plano de Deus era totalmente diferente do meu. Eu vim para estudar, para trabalhar, para me formar, até comecei, Jordânia, mas Deus me direcionou exatamente para aquilo que Ele queria que eu vivesse. Olha só. Entende? Então, assim, hoje eu tá casada com a minha família, foi tudo um propósito de Deus, foi tudo algo que Deus já tinha preparado para mim viver, para mim estar alinhada com a promessa. Irmãs de casa, pessoal de casa, tá um calorão aqui, vocês não reparam não, tá bom? Mas a gente vai continuar, não vamos parar por causa disso não. E é lindo porque assim, todos nós, eu sempre falo que aquele que se levanta, se posiciona ali pra servir ao Senhor e não teve luta, qualquer coisinha ele para. Eu sempre falo isso. Agora, aquele que se posiciona, vem a luta, vem a dificuldade, vem uma luta, isso e aquilo outro, quando ele se posiciona de verdade, não é qualquer coisa que barra ele, não é assim? Não. Vem o que vier, ele tá ali firme e forte, vem mais outra coisa, pode mandar ver, porque eu já aguentei foi antes. Pergunta pra Noé se qualquer chuvinha assusta ele. Não, por quê? Porque passou por um dilúvio. Exato. Pergunta pra Daniel se um leão assusta ele. Não, porque ele foi pra cova com muitos leões. Pergunta pra Sadraque, Mesaque e Abednego que se qualquer foguinho assusta ele. Não, porque eles foram pra fornalha. Então o Senhor vem falar com você aí do outro lado que aquele que é passado, moído ele mesmo, vai ser uma bênção. Você vai perseverar do outro lado e todos vão olhar pra você e ver um grande exemplo, assim como muitas pessoas olham pra você hoje, eu tenho certeza. E olha, fala, menina, você foi guerreira, você foi esforçada, você lutou e hoje você tá aí uma bênção, não é assim? Sim, Jordânia, exatamente. Inclusive, tem muitas pessoas que me ligam, que me conhecem lá do Pará, pessoas que estão hoje no Goiás e falam, Ruth, como você conseguiu? Tem gente que me liga e fala assim, Ruth, hoje eu contei um pouquinho da tua história lá na minha igreja. Eu falo, meu Deus! Sim, por quê? Porque não é fácil, Jordânia, você sair com 18 anos no mundo, hoje, o que o mundo tem nos oferecido? São muitas coisas que o mundo tem oferecido. E você permanecer, um jovem, você permanecer firmado na palavra, na promessa que o Senhor fez na sua vida, não é fácil, hein? Então você precisa realmente estar alicerçado. E eu vejo isso como um legado do meu pai. Porque o meu pai, ele nos ensinou isso, que por mais que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha adversidade, você precisa estar firmado em Deus. Você precisa estar firmado, porque eu vi isso, Jordânia, na minha família.
Por que eu permaneci firme? Porque eu tinha uma estrutura. Amém. Eu tinha uma estrutura ali familiar. Eu tinha uma família que eu olhava e que eu falava, poxa, meu pai enfrentou tantas guerras, tantas lutas, tantas adversidades, e ele permaneceu firmado. Eu preciso também firmar. Então, eu permanecer firmada, firmada na rocha que é Jesus, é uma semente que estava tendo fruto. Foi uma semente que foi plantada pelos meus pais, pela minha família. Porque, então, assim, é algo, eu tô vivendo uma colheita, Amém. né? Amém. É uma colheita de alguém que chorou, de alguém que plantou, né? Então, agora tá tendo frutos. E eu permanecer, eu vejo que é fruto de oração, fruto de perseverança, determinação, coragem, ousadia, tudo isso. Tudo né? isso que eu vi em alguém, que eu vi na minha mãe, que eu vi no meu pai. Então, isso é um reflexo, refletiu na minha caminhada de não desistir, de permanecer firme naquilo que eu acreditava, que é em Deus, que é na palavra dele. Então, você que está me assistindo, permaneça. Talvez os seus pais são evangélicos e você hoje não é evangélico, mas a semente foi plantada no seu coração. E eu tenho certeza que no tempo certo, Jordânia, vai florescer, porque a palavra é isso, né? Vai florescer na nossa vida. E floresceu na minha. Glória a Deus. Né? Que hoje eu estou aqui, né, testemunhando isso, porque floresceu, né? Hoje eu estou vivendo momentos de colheita de alguém que plantou, né? E que hoje eu estou vivendo isso. Como diz aquele louvor, né? Sobrevivi. É isso, né? Sobrevivi. Quem olha assim fala, que né, lindo, louvor, unção, presença, mas vocês não sabem o que nós passamos. O processo é dolorido, né? É onde a gente é aprovado, né? Sim. Diz lá no Salmo 126, né? E quando a gente vai... Tem aquele período que você vai plantando e chorando, mas tem a volta que você vai voltar colhendo com um sorriso no seu rosto. É isso aí. Mas pra gente colher o que nós plantamos com alegria, a gente tem que plantar. E quando nós plantamos... Não é alegria, isso não, aquele momento bom não, de forma nenhuma, é chorando, Sim. Lágrimas muitas vezes de sangue, arrastando. Tem dias que a gente fala, Senhor, eu não vou dar conta, mas a gente tá ali, continua caminhando. Por quê? Porque o Senhor segura na nossa mão e a gente não para. Porque quando nós, o povo do Senhor, e nós, que somos todos o povo do Senhor, você que está do outro lado também, todos nós temos um propósito, nós buscamos, nós temos um foco, nós temos ali um único objetivo. Como que está o teu posicionamento? Você tem caminhado, você tem perseverado, você tem estacionado, como que tá? Talvez muitas vezes é esse processo que você acha que não vai vencer e você tem estacionado e parado. Sim. Mas olha aqui, testemunha viva de que passou uma perda, estava doendo, mas mesmo assim perseverou, caminhou, vivendo, sempre ouvindo aquela voz, tem uma promessa. Sim. Tem uma promessa, tem uma promessa. Isso que nos faz caminhar ainda mais, porque tem uma promessa. Exatamente. Né? E muitos não chegam até a promessa porque não têm a paciência de esperar pelo processo acabar. É, porque, Jordânia, Deus fazer uma promessa para você não quer dizer que ele vai cumprir agora. Existe um processo, e esse processo é um preparamento para você viver a promessa. Isso. E aí o que muitos não conseguem alcançar na promessa é porque não consegue esse tempo de espera, não consegue passar pelo tempo de espera. Porque o tempo de espera não é só um tempo, é um preparatório para você viver a promessa. Então você precisa compreender isso, que esse tempo é o Senhor te preparando, é o Senhor te moldando para você viver aquilo que está preparado para você. Amém, verdade, glória a Deus. Esse processo é doído, mas vale a pena. Sim. Do outro lado você vai cantar um hino da vitória, bater no peito e dizer, eu venci. E do outro lado vai ter alguém lá te esperando, dizendo, vem benditas do meu Pai, porque glória tu venceu o mundo. Isso vai ser lindo esse grande dia. Vai ser lindo mesmo. E nos conta aí as bênçãos, agora tá colhendo bênçãos, tá aí toda, depois ela vai deixar o canal dela, tá uma bênção, uma presença linda de Deus na sua vida. A gente olha pra você e a gente vê a presença real do Senhor. Amém. Sabe, uma pessoa assim que a gente olha, porque aquele que é do Espírito tudo discerne, dele nada é discernido. É verdade. Então aquele que é do Espírito, que tá cheio na presença, na humildade, a gente bate o olho e fala, tem Deus ali naquela vida. Não é assim? É desse jeito. E tem outras pessoas que a gente já olha e fala, né, então.
Mas é lindo, porque não precisa você chegar e falar eu sou assim, eu busco, eu pago o preço, não. Porque Não. a gente já vê. Porque quando a pessoa ela tem a presença, porque ela paga um preço, ela já pagou, tá pagando, porque a gente nunca para, né? Sempre tá ali buscando um propósito o tempo todo. Então, assim, hoje você tá colhendo, porque perseverou. Isso mesmo. Então, gente, mas, Jordânia, pra gente chegar até o momento que eu estou hoje, né? Porque eu estou vivendo um momento, vivendo aquilo que o Senhor disse que eu iria viver aqui. Glória a Deus. Jordânia, mas você que está me assistindo, escute isso aqui. Glória a Deus. Pra gente viver o propósito de Deus na vida da gente, existe momentos que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir. E eu estou vivendo isso hoje, Jordânia, porque eu me posicionei sobre o meu chamado. E se posicionar é algo que faz toda a diferença na tua vida. Há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, no ano de 2019, eu estava passando por um processo difícil na minha vida. E o Senhor usou alguém para falar, Rutiele, ou você se posiciona para viver, ou você vai continuar na mesmice. Eita, é forte. Você precisa se posicionar. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa, mas sabe aquilo, Jordânia, que você não acredita naquilo que Deus falou? Eu não acreditava na promessa. Eu não acreditava naquilo que Deus já tinha determinado na minha vida. Ficava assim, Senhor, usa outro. Senhor, eu não tenho uma voz tão bonita para o Senhor me usar. Usa outra pessoa. Ficava nesse impasse, né? Nessa incerteza. E, Jordânia, Deus não trabalha com incertezas. Deus trabalha com posicionamento. Deus trabalha com assim, eu vou, eu acredito, eu quero. E eu vivi esse momento de não acreditar. Passei por esse momento de não acreditar na promessa de Deus. E aí, Jordânia, fiquei naquela, Senhor, eu não acredito. Não quero ir, manda outra pessoa, tô me sentindo incapaz de ir. E aí Deus chegou em mim e falou, Rutiele, usou um dom, falou, Rutiele, me apertou e falou, Rutiele, você precisa se posicionar. Glória a Deus. Você precisa se posicionar. E aí, a partir desse momento, eu comecei a entender que não é voz bonita. Deus não quer perfeição, Jordânia. Ei, Deus não quer Deus não quer só aquela pessoa que canta lindamente, que fala lindamente. Não! Sabe o que Deus quer? Deus quer posicionamento. Deus quer entrega. Deus quer que você se entregue da forma que você está. E aí, quando eu passei a entender isso, que não é perfeição, mas é entrega, é obediência, é renúncia, é isso que você precisa entregar para Deus, entendeu? Não é perfeição, é entrega, é obediência. E aí quando o Senhor me fez entender isso, aí tudo mudou. Aí você mergulhou. Aí eu falei, Senhor, então não é perfeição que o Senhor quer, então eu quero te adorar com tudo que Ele tem para te adorar. Então eu quero fazer exatamente como o Senhor quer que eu faça. É com a minha entrega, com a minha renúncia, com a minha obediência. Então foi isso que eu fiz. Comecei a obedecer, assim como obedecer a voz do Senhor. Porque o Senhor, Jordânia, muitas das vezes o Senhor fala, Rutiele, vai por esse caminho. Jordânia, vai por esse caminho. E a gente quer procurar outros caminhos. Nós queremos procurar outra direção e Deus está falando, é essa direção. E quando eu entendi a direção que o Senhor queria me levar, que era para o cumprimento da promessa, ao cumprimento para viver aquilo que o Senhor tem na minha vida, tudo mudou, Jordânia. Então é o teu posicionamento, é você aceitar aquilo que o Senhor já falou sobre você. É tipo assim, Deus fala, Jordânia, eu vou te levar para lugares, eu vou fazer isso na tua vida e você acreditar. Se você acreditar e obedecer, você vai viver. E foi isso que aconteceu comigo. Quando Deus falou, Rutiele, eu vou te levar para lugares, eu vou fazer, eu vou cumprir. E eu aceitei isso, Deus fez. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu aceito, mesmo com as minhas imperfeições, porque não é perfeito. Não é perfeito. Deus, ele vai te moldando, ele vai te ensinando, ele vai te capacitando na caminhada com ele. Então, foi isso que eu fiz. Aceitei. E quando eu aceitei, Jordânia, tudo mudou. Amém. Não foi eu que tive que fazer minhas agendas, foi o Senhor que abria as agendas para mim. Glória a Deus. Então, quando você aceita o seu chamado, não é você que corre atrás de agendas, não é você que corre atrás para viver aquilo que o Senhor tem para sua vida. Ele proporciona
tudo para você. Ele direciona tudo para você. E foi isso que Deus fez na minha vida. Ele proporcionou, Ele abriu as agendas, Ele tem me capacitado para viver o meu chamado. E Ele faz isso na minha e na tua vida. Quando você obedece, quando você aceita o chamado de Deus na tua vida. Ele encaminha tudo. Então hoje eu estou vivendo aquilo que o Senhor me prometeu, porque eu aceitei o chamado dele. Glória a Deus. E aí quando eu aceitei, hoje eu estou fazendo os meus covers, que vocês vão lá no meu canal, vai assistir covers, que o Senhor falou para mim, Jordânia. Deus falou, Utiele, você vai começar com os covers. E eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me falou. Amém. Vivendo o cumprimento da minha promessa, indo a lugares que eu jamais imaginei pisar. Mas tudo isso porque eu me posicionei sobre o meu chamado. Então, se você está aí, não está posicionado, se posicione, mulher. Se posicione sobre o seu chamado, porque Deus não quer perfeição, Deus quer obediência. Deus quer que você se entregue para aquilo que Deus já chamou você para viver. Amém. Oh, meu Deus, aleluia. O Senhor está falando com vidas aí do outro lado. Não sei porquê, mas o Senhor está me inquietando para falar com você, Solange. O Senhor me trouxe esse nome aqui Glória na mente agora, Solange. Solange, assim que você assistir esse milagre, essa história, eu creio. Você tá uma menina, aleluia, Jesus, não sei o porquê, mas Deus está me trazendo aqui, aleluia, Jesus, Aleluia. Solange. Que você tá a ponto de pôr uma corda no teu pescoço, porque você mesmo não tem acreditado no teu chamado. Porque todos ao teu redor têm dito para você, ei, acaba com a tua vida, desiste, para. Mas o Senhor manda falar para você. E talvez você vai dizer, é para mim sim, é para você, Solange. Aleluia, o Senhor tem algo grande, lindo na tua vida, mulher. Te levanta, porque através de você o Senhor vai fazer grandes coisas. Através do teu louvor, mas o que Ele quer? O posicionamento. Já foi falado aqui que não é perfeição, não espera, porque esse dia nunca vai chegar na vida de ninguém. É posicionamento com as suas imperfeições, com as suas limitações, com os teus defeitos, com os teus pontos negativos, não interessa. O Senhor está falando contigo e com várias outras mulheres. Posicionamento. Não espera ter uma roupa bonita para ir lá e gravar um louvor. Não espera ter um calçado bonito de marca disso e daquilo, não espera. Não espera estar com isso e aquilo outro, com a tua casa linda e maravilhosa para gravar. Não espera ter um bom celular. Apenas vai, porque depois o Senhor vai organizar, colocar cada pontinho ali no seu devido caminho. O que o Senhor quer? Um posicionamento e obediência e também renúncia. Ela está aqui hoje contando o testemunho dela porque ela teve que renunciar a muitas coisas do mundo. Porque ela se posicionou em meio a perda, em meio a dores, em meio a sozinha ali, mas ela se posicionou. E ela está aqui hoje porque ela nunca desistiu de buscar um Deus maravilhoso e poderoso, que é o nosso Deus, que quando o mundo todo te abandona, Ele está ali te segurando na tua mão. Glória a Deus. Muitos passam por você e olha ali, é um catador de latinha, uma mendiga, uma mulher de esquina, tá no bar bebendo, não interessa. Esse que está com um copo de cerveja na mão, o Senhor, Ele olha e vê uma Bíblia na tua mão. Glória a Deus, eu creio. Você que está nas esquinas aí e tudo mais, né? O Senhor, Ele olha para você e olha ali, vê um grande louvor na tua boca, da tua garganta saindo, e uma grande pregadora. E o Senhor, Ele manda falar para vocês, mulheres e homens, Glória a Deus. Senhor, te posiciona, porque o Senhor está levantando. Talvez muitos olham para você e falam, não vai dar em nada, porque o mundo, ele é assim mesmo, Deus. sempre vai querer te dar uma identidade, sempre vai querer mostrar para você que você não é nada, mas o Senhor olha para você e te levanta, coloca vestes novas, calçados novos, te coloca em uma cadeira linda, te Glória coloca em uma mesa e te unge com óleo abençoado e te pega pela tua mão, e Ele não tem vergonha de andar contigo mão lado a lado em qualquer lugar. É Ele dizendo, é o meu filho, não toca porque é o meu filho. Então ela está aqui hoje contando o testemunho dela, e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas vidas serão edificadas com o testemunho dela. E voltando na Solange, não sei o porquê, mas o Senhor está me voltando nessa mulher. Solange, não coloca a corda no teu pescoço, oh Deus. Não coloca a corda no teu pescoço, mulher. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te levantar. E para você saber que é de Deus que o Senhor está falando contigo, tu é fruto de um abuso, aleluia. Tu é fruto de um abuso, onde você começou, tu foi rejeitado e muitas vezes você até se rejeita. Você começa a se questionar e falar, Senhor, mas por que isso tudo na minha vida? Mas o Senhor manda te falar que Ele está te levantando para abençoar e ser canal de bênçãos em várias outras vidas, através do teu testemunho. O Senhor está te levantando.
como uma grande mulher do Senhor, como uma Débora. Com você, Solange, o Senhor fala contigo e com várias outras mulheres. Esse trabalho não foi meu, não foi das meninas. Esse trabalho foi do Senhor. E esse trabalho não é à toa, não é para o nosso nome ser proclamado e anunciado, não, porque o que nós menos queremos é que vocês, né, descubram ali o nosso nome. O que é para ser anunciado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E a nossa, né, convidada de hoje, toda especial, está aqui hoje, trazendo o testemunho dela. Porque Deus foi contigo lado a lado, sim, segurando na tua mão. Quantas vezes tu deixou de dormir às noites falando, Senhor, cadê a minha promessa, Pai? Mas sim, será se o Senhor é comigo? Mas tu nunca parou, tu nunca desistiu. Glória, e essa é a causa de você estar colhendo. Com um cesto grande, prepara os cestos, porque vai ser grande a colheita. Porque vai ser grande a colheita. Te prepara, porque o Senhor vai te levar em muitos lugares. Em muitos lugares, onde todos vão olhar e vai dizer, mas é você, aquela menininha que saiu lá daquele parado, daquela cidadezinha pequena. Sim, sabe por quê? Porque se posicionou. Eu creio. Porque se posicionou. Senhor, me mostra coisas lindas chegando na tua vida. Tu não vai ficar correndo atrás disso, daquilo. Senhor, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Até das tuas passagens, filha, eu estou cuidando. Eu creio. Até do teu lanche, na caminhada, eu estou cuidando. Até dos teus calçados, das tuas vestes, tudo eu estou cuidando. Porque teve dias na tua luta, na tua caminhada, que um dia tu falou, Senhor, eu queria ter um calçado novo pra mim, e ali assim, eu não tinha. Até nos teus dias tu falava, Senhor, eu vou com essa roupa repetida, Pai. O Senhor, Ele via tudo isso na tua vida. Teve dias que tu falou, Senhor, hoje eu tô comendo aqui, isso aqui, Pai, catando moedinhas. Catando moedinhas para um lanche, para isso, para aquilo. E o Senhor, tudo isso Ele contemplou. Aleluia. Mas tu não virou as costas para o Senhor. E hoje, oh Deus, o Senhor olha para você e diz, você é a menina dos meus olhos. Eu irei te levar por muitos lugares. Te prepare, não é voz afinada não, porque muitos têm a voz afinada, mas eu não estou na vida deles há muito tempo. Eu quero apenas que se posicione com a voz que eu te dei, porque foi eu quem te dei. Se eu quisesse te dar uma voz afinada, eu te daria, mas eu não quis te dar, filha. Quantas vezes tu falou, Senhor, me dá uma voz linda, e o Senhor nunca te deu perfeita, afinada, isso e aquilo outro, não. Ele te deu essa daí, porque é com essa daí que tu vai ganhar o mundo, vai anunciar a minha palavra, e o meu nome vai ser ali, chegar em vários lugares onde os teus pés não chegarão, a tua voz vai chegar, mas eu te levarei nos quatro cantos, aleluia. Não é a primeira vez que o Senhor fala contigo, não. O Senhor já tem falado várias e várias outras vezes. Pra tu saber que Deus fala contigo. Ele tem te despertado pelas madrugadas, filha. Eu creio, Jesus. Ele tem te despertado pelas madrugadas. Ele vai direcionar todos os teus passos. Ele vai guiar cada passo. Pessoas vão começar a te ligar e você vai falar, Senhor, meu Deus, o que que tá acontecendo? É o Senhor dizendo, filha, enquanto tu foi plantando e chorando, agora você vai voltar colhendo com seus feixes na mão, com um sorrisão largo. Aleluia. E não para na caminhada por nada. Não para por nada, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Em nome de o Jesus. Senhor é contigo. Ele vai te levar a anunciar o teu nome, como Ele já está fazendo. Ele vai anunciar as boas novas, aleluia, através da tua vida. E o Senhor tem grandes coisas na tua vida, grandes coisas mesmo. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo és o Senhor, Deus maravilhoso. Mas eu te deixo uma mensagem para quem está em casa, né, para essas mulheres que estão ali pensando em buscar uma voz perfeita, em buscar algo ali, perfeição, né? Deixa uma palavra abençoada para essas mulheres se posicionarem. Deixo algo que você que está me ouvindo, tem um versículo em 1 Pedro 2:9 que diz que nós somos uma nação eleita, um povo escolhido de Deus para proclamar e levar a palavra dele. Ei, quando você entende, você que está me assistindo, quando você entende, quando você descobre a sua identidade em Deus,
Nada pode parar, Senhor Dani. Quando nós descobrimos quem somos, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos uma nação eleita, um povo escolhido por Deus. Então, quando você descobre que você é escolhida, que você é filha, nada vai te parar. Então, talvez você está me assistindo aí e você não sabe, ainda não descobriu a tua verdadeira identidade. Eu quero te dizer, você é escolhida, você é filha, você é uma nação eleita. Deus te escolheu com propósito, mulher. Então, você não pode parar. Quando nós descobrimos, quando eu descobri que eu sou filha, que eu sou herdeira, que eu fui escolhida desde o ventre para adorar esse Deus, nada mais pode parar a gente, Jordana. Quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, quem somos de verdade. E talvez você está aí com essa confusão de mente, com essa incerteza, com essa insegurança, não sabendo qual caminho percorrer. Eu quero te dizer, porque você ainda não descobriu o qual valorosa você é, porque você não descobriu a sua verdadeira identidade em Cristo, que você é filha, você é serva, você é amada, você é escolhida dele. E se você entender isso, nada mais vai fazer você parar. Oh, aleluia. Amém? Meu Deus. Quando nós entendemos de verdade, ninguém te barra, ninguém te para. Minha irmã, vem o terremoto, o maremoto, seja lá o que for, você vai permanecer firme como uma palmeira, vai vir um vento e tudo, mas você vai falar firme e forte. E essa palavra que nós deixamos para vocês, né? Ruth, deixa o seu canal, deixa suas redes sociais aí para quem quiser ir lá acompanhar. Gente, vão lá, se inscrevam, começa a seguir, deixa um joinha, deixa um like, amém, glória a Deus. Pode deixar suas redes sociais. Gente, vai lá, se inscreva no meu canal. Pode procurar lá Ruth L. Souza, lá no canal do YouTube, lá no meu Instagram, Ruth L. Souza Oficial. Pode procurar e siga, compartilhe, né? Ajude o meu ministério, porque hoje em dia a gente antigamente tinha um CD, tinha outras formas de você ser abençoado, mas hoje é mais simples ainda do que você comprar um CD. Hoje é mais simples, é você ir lá no meu canal, é você começar a me seguir, se inscrever e me abençoar e ser abençoado também. Bem, glória a Deus. Queremos agradecer sua presença. Meu Deus, só gratidão. E olha que ela é corrida, mas hoje, né, Deus marcou esse encontro conosco, ela já tem que sair daqui, né, para os compromissos dela. Glória a Deus. Agradecer a você que está aí do outro lado. É igual ela falou, nos ajude a crescer, né? Sim. A crescer, a compartilhar, a deixar um amém, dar um glória a Deus. Falar, olha, vai falar com uma amiga minha, deixa eu mandar pra lá. Deixa eu mandar pra minha amiga pra ouvir esse testemunho lindo. E sigam ela mesmo, se inscrevam lá mesmo. E nós estamos aí, pedimos a ajuda de vocês pra juntas crescermos mais e mais e mais, porque a gente não cresce sozinho, né? Uns plantam, outros, né, regam, mas o crescimento vem do Senhor. Glória a Deus. Precisa de vocês também. Irmã Ruth, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Que Deus possa continuar amém. Ainda mais. Amém. Deus abençoe. Amém. E fiquem na santa paz do Senhor Jesus.